Olá, radiológicos odontológicos, tudo bem com vocês? Eu sou Maria Beatriz Carrazone. E eu sou Luana Bastos. Nós somos cirurgiãs dentistas, especialistas em radiologia odontológica e queremos te dar as boas-vindas para a Semana da Radiologia Odontológica. Nós queremos ajudar você, profissional de radiologia, a dominar a realização dos exames radiográficos e tomográficos odontológicos, evitando assim erros nos seus exames que levam a repetições desnecessárias, tendo imagens de ótima qualidade. Você vai receber o reconhecimento dos seus pacientes e dos seus colegas de profissão. Então, se você é técnico, tecnólogo, auxiliar ou técnico em saúde bucal, a Semana da Radiologia é para você. Então, nessa primeira aula, nós vamos te ensinar os principais erros na aquisição das imagens de radiografias e tomografias odontológicas, para que você realize da maneira correta estes exames, assim como as nossas alunas. Então, meu nome é Jade, né? Eu sou do interior da Bahia, moro aqui em Caetité, uma cidade no interior chamada Caetité. Trabalhei num hospital durante 4 anos e no setor de densitometria óssea. Né? Foi aí que eu conheci a radiologia, porque até então eu nem nunca tinha ouvido falar. E aí esse ano eu fui, né, convidada para poder trabalhar numa clínica aqui, no setor de radiologia odontológica. E eu falei, meu Deus, o que é isso? E agora? Porque assim, no curso da gente não fala muito sobre odontologia, né, o raio-x odontológico. Uhum. Então assim, eu não sabia nada. Nada. Eu falei, meu Deus, e agora? Eu caí de paraquedas, literalmente, nesse setor que eu tô hoje. E assim, eu não sabia nada. Ainda tô em aprendizado, né? Eu ainda tô aprendendo muito a cada dia. Eu me sentia totalmente perdida. E aí, me frustrei. E fiquei chateada e decepcionada porque eu não sabia nada. E eu falei, meu Deus, e agora? O que vai acontecer comigo? Pensei em desistir antes mesmo de começar. Eu falei, não, eu não vou, sabe? Eu não vou fazer isso aqui. Mas, assim, me facilitou bastante no conversar com o paciente. A comunicação, né? Exatamente, a comunicação com o paciente. Alguns cuidados, né, que até então eu não sabia de nada. Então, alguns cuidados específicos também me ajudou bastante. Na questão do posicionamento do paciente. Isso tudo. Uma das dicas assim que eu peguei para minha vida foi do atendimento a um paciente edêntulo, que eu falei, meu Deus, o que, né? Aquelas dicas sensacionais, né, para poder fazer uma panorâmica de um paciente sem dente, né? Onde é que ele ia morder? É possível, como é que então, fazer com qualidade? É possível. A minha radiografia ficou muito tão gostoso boa. a gente ouvir as histórias. Vou até contar a história de um outro paciente também que eu atendi aqui na clínica, que foi dica também de vocês. Uma criança de 8 a 9 anos de idade. Aí lá veio outra dúvida minha, né? Porque assim, eu atendi um idoso, né, dentro, e agora veio uma criança. Como é que eu ia me comunicar? Como é que eu ia me comunicar com aquela criança? Eu falei, meu Deus, a radiografia não vai ficar legal. Porque uma criança, né? O que eu fiz? Dica, assim, uma dica tão simples e uma dica que vale para a vida. Então, eu abaixei, né? Fiquei na altura, olho no olho com a criança. Conversei com ela, falei que o exame ia ser rápido, que ia ser tranquilo. E ele falou, você vai ficar na sala comigo, tia? Eu falei, meu amor, eu não posso ficar, mas eu tô bem aqui atrás de você. Qualquer coisa você me fala. Pronto, fiz a panorâmica dele, ficou perfeita, não precisei repetir. Fiz uma vez só. Show! Na saída, esse rapaz virou para mim e falou assim, muito obrigada pela sua gentileza. Aí eu, como que eu não gosto de criança, né, meu Deus, derreti, sabe? Eu falei, meu Deus, é isso que eu quero pra minha vida. Eu fiquei muito feliz mesmo. Ele foi tão assim, tão sinceridade de criança, né? A gente obrigada sente, né? pela sua gentileza. Bom, para quem não conhece a gente ainda, vou contar um pouquinho sobre como eu entrei nesse universo da radiologia odontológica. Ainda como estudante de graduação de odontologia, cursando a disciplina de radiologia odontológica, o meu professor me convidou para conhecer o laboratório de imagens, onde realizavam pesquisas na radiologia. E aquilo lá me despertou já um interesse ali, porque eu pensei, opa, o que a radiologia tem de tão importante que a gente precisa, como dentistas, né, ter o conhecimento, estudar.
E me chamou mais atenção ainda quando eu conheci um pouquinho mais sobre a linha de pesquisa, que é sobre osteoporose, qualidade de osso. Então, o que o dentista tem a ver com a qualidade óssea, correlação com doenças ósseas sistêmicas. Então, aquilo realmente foi um universo que se abriu para mim naquele momento, e eu pude entender, a partir dali, começar a entender que o dentista ele tem uma função muito importante, né, no estudo ali da saúde, não só oral do nosso paciente, mas que é correlacionada com a saúde sistêmica também. Então, as imagens são extremamente importantes quando a gente está falando de saúde oral, e a saúde realmente começa pela boca. E ali foi uma maneira que eu entrei, né, realmente na radiologia, e aí não saí até mais, né, até agora, estou até hoje, e continuamos aí estudando, se aperfeiçoando na radiologia odontológica. Bom, a minha história já é completamente diferente. Eu costumo dizer que eu não escolhi a radiologia, ela me escolheu, e foi muita insistência mesmo para eu poder seguir essa área, porque eu gostava muito de cirurgia, eu era monitora de cirurgia, mas os alunos, eles não me chamavam para ajudar a extração, eles me chamavam para ajudar a radiografar, e ficou essa fama no ambulatório de que eu radiografava muito bem, e os professores da disciplina começaram a me apelidar de radiologista. Queira ou não, depois começaram a surgir algumas oportunidades dentro da área da radiologia, e eu acabei tendo que concordar que eu realmente já era radiologista. A gente sempre teve muita facilidade de realizar os exames na radiologia odontológica, e nós queríamos mostrar como é possível, de forma simples, sem ser nada decorado e nem ser chato, a realização desses exames para se ter uma boa qualidade na hora de realizar as radiografias na odontologia. Então, muita gente chega falando, a radiologia odontológica não tem segredo, é tudo igual a radiologia médica mesmo, né? Muita gente não encontra material nos livros e acaba aprendendo na prática. Nos cursos também, muitas vezes, não é um dentista que ensina. E aí vem também alguns equívocos no meio. A gente sabe também que o aluno, lá no curso, ele não está nem sempre preparado para atender os pacientes reais. Aqueles pacientes que têm algum grau de dificuldade. Idosos, pacientes sedentos, crianças, pacientes com necessidades especiais. Porque é o que eu digo, a boca do bonita, ela não vai no dentista, né? Mas a feia também vai muito. Exato. E a gente queria que a radiologia odontológica realmente ela fosse mais próxima do nosso aluno. Então, o fato de nós sermos cirurgiões dentistas, especialistas na área, isso é muito bom, porque a gente consegue ter essa proximidade, passar realmente casos reais da rotina, e por isso que a gente resolveu ensinar de forma simples, realmente, as aplicações da radiologia, para que a gente tenha exames com ótima qualidade na rotina clínica. E a gente está passando isso para vocês porque nós amamos ensinar. A gente gosta de estar mais atualizada com as novas tecnologias, com tudo que há de mais moderno, para repassar isso de forma bem sucinta e bem objetiva para os nossos alunos. Agora que vocês já conhecem um pouquinho mais sobre a gente, nós vamos para o conteúdo dessa nossa aula número 1. Vamos falar sobre os erros nas imagens radiográficas. Então, o nosso erro número 1, nós temos aqui uma imagem de radiografia panorâmica, paciente criança, em dentição mista. Observem que a gente tem uma imagem muito clara. A gente fala que é uma imagem pouco densa. Ou seja, não houve uma quantidade correta aqui de radiação que chegasse no nosso paciente para poder formar a imagem radiográfica das estruturas dentais, dos dentes, dos ossos na maxila e na mandíbula. Então, aqui houve uma seleção incorreta do tempo de exposição. Então, esse tempo de exposição ele foi insuficiente para realizar aqui a radiografia no nosso paciente. E isso é muito ruim, é um erro que não pode acontecer. Por quê? O radiologista, na hora de avaliar essa imagem, ele não vai conseguir avaliar com precisão e conseguir diferenciar as estruturas anatômicas dos dentes, dos ossos da maxila e na mandíbula, e, consequentemente, não vai conseguir realizar a diferenciação do que é um tecido normal e do que é uma variação de normalidade ou uma patologia, por exemplo. Então, é uma imagem pouco densa, tá? O que nós não queremos aqui na nossa radiografia odontológica. Uma radiografia também, aqui nesse caso, uma técnica intrabucal. A passada era uma técnica extrabucal, uma radiografia panorâmica. Aqui a gente tem uma radiografia periapical da região de molares, na maxila, do lado esquerdo.
E aqui nós podemos ver também uma imagem muito clara, então a imagem está pouco densa. Aqui também nós temos uma seleção incorreta aqui dos parâmetros da aquisição do nosso feixe de radiação, e nós também temos outros fatores que podem estar relacionados, não só a seleção do tempo incorreto, existem outros fatores aqui que podem estar acontecendo e serem a causa dessa imagem pouco densa, dessa imagem clara que nós estamos vendo aqui. Bom, o segundo erro que acontece bastante nas nossas imagens é cortar a região de interesse. Então, nesse exemplo aqui, uma radiografia periapical de incisivos inferiores, grande parte da coroa desses dentes não foi abrangida, né? Então, a gente tem uma falta de abrangência na região de interesse. Então, se eu quiser observar essa coroa, se ela está fraturada, se ela tem uma cárie, se uma restauração está, né, desadaptada, eu não tenho como, porque ela não está abrangida pelos limites do filme. Então, isso acontece bastante com as técnicas intraorais e também pode acontecer com extraorais, quando a gente não posiciona também a cabeça do nosso paciente adequadamente no suporte, né, o cefalostato dos nossos equipamentos. Nesse segundo exemplo aqui, a gente tem que pode acontecer também nos exames tomográficos. Então, esse exame era para observar esse dente, o 48, né, um terceiro molar, um siso no popular, na linguagem popular, e provavelmente estava se planejando aí a cirurgia desse dente, a extração ou exodontia, como a gente também pode chamar. E grande parte aqui, né, da raiz desse dente não foi abrangida adequadamente. Então, a gente não sabe a relação dessas raízes com outras estruturas, por exemplo, com a região nervosa desse paciente, com o canal mandibular. E aí, para planejar uma cirurgia, isso pode dificultar bastante a vida do profissional, do cirurgião. Então, a gente precisa abranger corretamente toda a região de interesse que está lá na solicitação que o dentista fez e que encaminhou para a clínica. Exatamente. E nós temos o erro número 3, que é um erro que, infelizmente, acontece, não pode acontecer na rotina clínica, que é um erro de angulação do aparelho. Então, essa angulação, no caso dessa radiografia técnica radiográfica periapical, né, uma técnica intrabucal, nós temos a angulação do aparelho, que é uma angulação vertical. Nós podemos trabalhar com angulação vertical e horizontal. Nesse caso, nós temos uma imagem mostrando uma angulação vertical muito acentuada. Então, existe a angulação correta para cada região. E uma angulação em excesso, ela vai gerar um encurtamento das raízes dos dentes. E isso vai ser prejudicial para o cirurgião dentista na hora de avaliar, de fazer um planejamento, tá? No caso de uma endodontia, por exemplo, né? O tratamento daquele conduto radicular. E olha só o contrário, né? Quando a gente tem aqui quando a gente tem um encurtamento e aqui um alongamento, quando a angulação vertical desse cilindro, né, do feixe de radiação, ela foi insuficiente. Então, nesse caso, a gente tem um alongamento, contrário do encurtamento, a gente vai ter um aumento do comprimento, do tamanho real dessa raiz. Então, o que também não pode acontecer, tanto da raiz como da coroa, tá? Mas a gente chama mais atenção para a raiz, que é uma região que o cirurgião pode manipular aí, no caso da endodontia, do tratamento dos condutos. Então, isso daqui é o que a gente não quer na nossa rotina clínica, erros de angulação, tanto para mais quanto para menos. Angulação vertical, neste caso. Bom, pessoal, então, nessa aula, a gente conheceu 3 dos principais erros que acontecem bastante na radiologia odontológica. A gente viu a imagem pouco densa, né, aquela imagem muito clara, subexposta. A gente viu quando a gente corta a região de interesse, tanto numa radiografia quanto numa tomografia, isso é um problema bem grande. E a gente viu também os erros de angulação do aparelho. A gente mostrou 2 exemplos de erros de angulação vertical e o que eles causam nas nossas imagens. Então, a gente espera vocês na próxima aula, onde a gente vai falar sobre os fundamentos para ter imagens de excelente qualidade. Então, se você quer aprender mais sobre isso, se você é técnico, se você é tecnólogo e quer arrasar nas suas imagens, não perca a segunda aula. Isso mesmo. Se você tiver qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários desse vídeo. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, o nosso grupo no Facebook, tá? E a gente aguarda você na aula número 2 com a gente aqui. Tchau, pessoal. Tchau.